Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro do programa Terra, Meu Amor. É sempre uma alegria esse momento em que a gente converge para pensar junto como nós vamos servir mais a Terra, trazer o nosso amor e a nossa qualidade de presença. E hoje eu trouxe para conversar conosco um grande amigo, uma pessoa muito especial, que é o professor Percy, da Universidade de Brasília. Percy, seja muito bem-vindo ao Terra, Meu Amor. É uma alegria imensa ter você aqui. E vocês se preparem para se encantar com uma pessoa que tem uma trajetória acadêmica e um vínculo com a sociedade espetacular. E eu tive uma alegria muito grande de conhecê-lo numa dessas experiências. Então, o professor Percy, ele é formado em assistência social, né, com mestrado em política social e doutorado em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Percy, ele tem um currículo vastíssimo, e eu vou elencar aqui 4 aspectos que eu acho que, assim, colocam ele numa perspectiva de entendimento para o telespectador mais tangível. Então, o professor Percy, ele coordena projetos de extensão, né, de ação contínua, as quintas urbanas da UNB, e ele tem uma trajetória das quintas urbanas para o Grito Social das Águas, para o FAMA, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, e agora ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa-ação sobre o qual nós vamos falar longamente, que é o Vida e Água nas ARIs, né, as áreas de relevante interesse social. Então, Percy, uma alegria imensa, seja bem-vindo ao nosso encontro. Eu sempre começo trazendo uma poesia, e hoje eu escolhi trazer um poeta maravilhoso, indiano, Rabindranath Tagore. E esse poema do Tagore, ele diz assim: fizeste-me sem fim, pois este é o teu prazer. Vives esgotando esta taça frágil e enchendo-a sempre de vida fresca. Levaste por montes e vales essa pequena flauta de cana e, soprando-a, encheste-a de melodias sempre novas. Ao toque imortal das tuas mãos, o meu pequeno coração esquece os limites da alegria e cria inexprimíveis expressões. Teus dons infinitos vêm a mim. Apenas sobre essas minhas tão exíguas mãos. Passam os tempos, vais vertendo sempre e vai havendo sempre o que encher. Que lindo, muito lindo. Fizeste-me sem fim, pois este é o teu prazer. Percy, você que vem desenvolvendo esses trabalhos, né, com essa ousadia de realização, integrando a academia com a sociedade. Apesar de eu ter elencado 4 projetos, eu vou começar já pelo último, para a gente, porque está na ordem do dia, né, que é Água e Vida nas Aris. Você poderia nos falar desse projeto, da sua experiência nesse projeto? Primeiramente, eu queria agradecer muito, é uma honra muito especial estar aqui com você, Regina, uma pessoa que eu admiro, que inclusive participou do início desse projeto, dentro da gestão do projeto, Vida e Água para as Aris, que nós vamos falar, mas um agradecimento muito especial à TV Suprem, né, que eu acho que é um canal que tem uma personalidade nesse meio da comunicação que é raro, né? Uma perspectiva que transcende as questões mais óbvias e mais visíveis do que aflige a humanidade. Então, essa perspectiva, um canal com essa linha editorial, eu queria saudar, né? E nesse programa, né, que, poxa, tem tudo a ver com o que vamos tratar aqui, né? É um programa que pelo nome dele já é maravilhoso, Terra, Meu Amor, né? Que liga a terra e o amor. Quer dizer, o sentimento mais sublime que a humanidade experienciou até agora é o amor, né? E nesse momento de tragédia
social, sanitária, política, não só no Brasil, mas no mundo, é importantíssimo resgatar a mensagem desse canal, né? Então, muito obrigado por estar aqui, né? Já entrando na questão primeira, essa última experiência da minha vida no campo da produção acadêmica, do ensino, pesquisa e extensão, ela está sendo, assim, algo sublime, né? Talvez eu tenha confessado com a minha esposa e com os meus mais próximos amigos, assim, dentro e fora do projeto Vida e Água para as Aris, que está aqui, não sei se dá para ver a logomarca, né? Mas, vou ver se aumentando aqui um pouquinho, tá vendo? Eu botei a faixa aí. Esse projeto, eu tenho confessado para os mais próximos que talvez seja o meu canto do cisne, né? Dizem que o cisne só canta quando ele está se despedindo da vida, né? Claro que eu não estou pensando em morrer, mas do ponto de vista da minha carreira acadêmica formal, né, eu estou já a caminho da aposentadoria. E eu acho que foi uma dádiva, assim, uma conjugação de objetividades e subjetividades amorosas e também concretas, reais, que se conjugaram a partir de uma iniciativa da universidade, particularmente da reitoria, e aí eu quero agradecer a iniciativa da gestão da professora Márcia Abraão, que foi agora reconduzida. Então, na gestão da reitora Márcia Abraão, no ano passado, mesmo estando a universidade numa situação de constrangimento e suspensão das atividades acadêmicas presenciais, ela não fugiu à responsabilidade de colocar a UNB no seu papel, que sempre foi, né, de se fazer presente nos momentos mais difíceis da vida pública, política e local, né, do Distrito Federal, que é a UNB. Não é à toa que a UNB é a referência principal do ensino superior no Distrito Federal. Então, foi uma iniciativa de lançar um edital que convidou todos nós, os professores, pesquisadores, com os nossos grupos de pesquisa, a se engajarem no enfrentamento da Covid, né, no Distrito Federal. E eu, como vinha de uma trajetória extensionista, né, eu sou um professor que entende que você só produz conhecimento a partir da pesquisa engajada em problemas concretos da sociedade. É uma opção dos professores fazer a extensão, embora formalmente todos devam fazer, mas é uma minoria que faz extensão. Ainda mais extensão dentro de uma perspectiva dialógica com os movimentos sociais. Então, eu já vinha com uma trajetória de mais de 17 anos de um projeto de extensão coordenado por mim, mas que articulava várias áreas de conhecimento a partir de temas vindos não de dentro da universidade, vindos do diálogo com os movimentos sociais. Então, esse projeto chama-se Quintas Urbanas da UNB, né? Então, essa trajetória do Quintas Urbanas, pela dinâmica de contato com os movimentos sociais, ele propiciou várias experiências de trocas fantásticas, porque foram, imagine, 17 anos, cada ano um tema diferente, né? Eu tenho aqui ó, guardado o histórico.
Desculpe se eu estou quebrando o protocolo agora. Mas é só para vocês terem uma ideia que eu tenho aqui catalogado desde 2003, né, todos os folders. Então, de todos esses anos. Então, só para pegar aqui um exemplo que tem a ver com o tema, né, em 2011, a gente tratou a crise do capital, as chagas da terra e a luta dos povos pela vida. Mas tem um aqui que nos levou a essa discussão da água, que você está... para chegar no projeto que você está interessada, né? Que é o Vida e Água para as Aris. Olha o que nós estávamos discutindo em 2010. Sim. Está dando para ver aí? Claro, claro. O grito social das águas, né? Do Atlântico Sul. Do Atlântico Sul, sim. E olha as mesas. Olha as mesas. O título das mesas. Eu não vou gastar o tempo de vocês com detalhe, mas só para vocês terem noção de como a gente cresceu junto com os diferentes, né, que são os movimentos das águas. A gente colocou o tema 1, águas contra aço e petróleo, o tempo que nos resta. A segunda mesa, águas sertanejas. Outro tema, águas da Amazônia. Então, veja, essa troca, águas pantaneiras, a questão do Pantanal, e águas urbanas. Veja, olha só que maravilha de oportunidade rara na universidade de dialogar com esse tipo de metodologia de diálogo com os movimentos sociais e, ao mesmo tempo, com pesquisadores em cada uma dessas regiões que eu citei aqui. Eu queria só te fazer um comentário, Percy, que, te ouvindo, assim, a gente entende bem o seu entusiasmo, né, como um professor da área de extensão, de perceber que o enraizamento do conhecimento em práticas é o que vai... é a construção da própria dialética de expansão do conhecimento, porque não adianta você ter um conhecimento isolado sem a experiência no mundo, e não só no mundo, da experiência com o outro. Então, eu vejo que essa complexidade que você traz em torno da temática água, nesse momento, com esse projeto Vida e Água nas Aris, é um crescendo de aprofundamento das contradições das relações do ser humano com esse elemento essencial e indispensável à vida. Então, assim, eu gostaria que você entrasse na questão do Vida e Água nas Aris, porque, na minha opinião, quando a gente começou esse trabalho, esse projeto, uma das coisas que chamava a atenção da gente é justamente essa reflexão da contradição entre toda uma série de, vamos dizer assim, de realidades criadas por uma sociedade, por uma urbanidade, para colocar água e saneamento em determinadas regiões da cidade, e um esquecimento de outros determinados segmentos da sociedade, tão importantes quanto, mas que sempre vêm, historicamente, ficando à margem desses serviços. E a água talvez seja o elemento que mais denuncia isso, porque ninguém vive sem água, né? Então, como é que foi para você essa construção nesse projeto do Vida e Água nas Aris? Então, é isso que eu queria deixar claro. A provocação da reitora Márcia Abraão não nos fez tirar do nada a ideia do projeto. A provocação da reitora, ela apenas alinhavou um processo que já vinha. Sim. Desde esse 2010, com esse evento, que depois teve, como consequência desse seminário, né, com os movimentos sociais da água, o nosso principal parceiro aqui, em 2010, foi o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, né, que a gente já tinha discutido no ano anterior a questão das barragens na Amazônia, como tema. Só que foi tão bonito essa síntese aqui, em 2010,
que na plenária final decidiu-se que, olha, esse tema não pode ser apenas um tema que passou, ele tem que virar um projeto de ação contínua. E aí a gente deu início ao Grito Social das Águas, um projeto em 2011 de extensão. Aí, você vê, uma coisa leva a outra. Em 2011, a gente iniciou o projeto Grito Social das Águas, e aí ficamos sabendo que o Brasil seria sede de 2 encontros internacionais da água, só que encontros com pontos de vista antagônicos. O Fórum Mundial da Água e aqui em Brasília, e o Fórum Alternativo Mundial da Água. Quando a gente caiu a ficha da grandeza do debate sobre a água no Distrito Federal, nós caímos de cabeça e nos articulamos ainda mais. E trouxemos toda a nossa bagagem de articulação dos movimentos sociais desses 17 anos do Quintas Urbanas para tecer uma rede e a gente atuar no FAMA, no Fórum Alternativo Mundial da Água. E eu fiz parte do comitê gestor do Fórum Alternativo Mundial da Água. Então, nós somos herdeiros, no projeto Vida e Água para Azaris, nós somos herdeiros dessa trajetória. Não foi do edital da reitora. O edital da reitora foi só uma oportunidade. Uma oportunidade, mas a gente já vinha no processo. Sim, exatamente. E você sabe, esse processo, por exemplo, no FAMA, né, que na Universidade da Paz participou do FAMA e participou do Fórum Mundial da Água. Nós tivemos nas duas instâncias. Então, ali a gente viu assim, essa realidade, né, Percy, que eu sinto que o Vida e Água nas Azaris denuncia com mais, vamos dizer assim, evidência, e que a realidade pandêmica do Covid acirra a contradição, que é justamente esse olhar da água como um bem, como um direito, caminhando concomitantemente com o uso da água, de certa forma, para você continuar estabelecendo relações estratificadas e segregadas no mesmo tecido social que é a cidade. Entende? Então, eu vejo que o Vida e Água nas Azaris é uma oportunidade, dentro da pandemia, de trazer reflexões que convergem a academia, o pensamento científico, com todos os movimentos sociais, né, assim, na busca de um caminho possível que integre essas realidades que vem acontecendo de uma forma tão, eu diria, atabalhoada, confusa, sem uma clareza de serviço, da água como serviço, o saneamento como serviço, o abastecimento como serviço, porque o serviço é onde você mostra a característica divina daquele elemento, né? Ele está para o serviço, a água está para o serviço da vida, né? Então, assim, eu vejo que esse trabalho que você vem construindo, ele integra todos esses saberes e resgata saberes ancestrais também da relação do ser humano com a água. Então, assim, é uma convergência mesmo, né, Percy? Você poderia aprofundar essa questão, pontualmente em relação ao Vida e Água? Sim, claro. Eu quero até ajudar o telespectador, porque ele deve estar se perguntando nessa altura, né? Afinal, que projeto é esse, Vida e Água para Azaris? Então, ele é um projeto que tem esse passado, mas que ele foi uma resposta ao edital da reitoria e a gente se propôs a articular toda a nossa bagagem interdisciplinar dentro da universidade, com uma rede de várias áreas do conhecimento, de um lado, e, de outro lado, a rede de movimentos sociais. Mas a partir de que foco? Né? Esse é que foi o grande lance. Né? O que unificou todos essa rede de redes? Né? Foi quando a gente, numa primeira aproximação de análise dos dados do Distrito Federal em relação ao acesso à água potável, a gente que já vinha trabalhando com essa questão, né, da falta de acesso à água potável no Distrito Federal, no projeto Vida e Água para Azaris,
e também no FAMA, na experiência do FAMA. Então, a gente se deparou com um fato estarrecedor, né? Que, em plena pandemia, existem 200 mil pessoas nessas ARIs, né? O que são ARIs? São áreas passíveis de regulamentação fundiária de interesse social, né? Então, na prática, quer dizer o seguinte, olha, aqueles aglomerados urbanos que estão no PDOT de 2009, definidos como ARIs, eles são aglomerados que podem resgatar o direito à cidade dessas pessoas. Elas não são criminosas, né? Então, o PDOT deu a lei, deu o aval. Olha, são áreas sensíveis socialmente, que o poder público tem que resgatar o direito à cidade dessas pessoas. E aí a gente... E o direito à cidade significa se beneficiar de todos os serviços e equipamentos. Exatamente. De todo um tecido urbano, no caso Brasília, né? No caso exatamente, porque a gente só se sente cidadão se a gente é acolhido pelos serviços que quem fornece? O Estado. O Estado. Então, nós já vimos, no acúmulo de discussão, que a nossa linha de pesquisa é a questão urbana. Então, a gente já vinha produzindo teses, dissertações e tal, que conta a história do porquê que no Distrito Federal você tem um processo radical de segregação socioespacial. E o que é a segregação socioespacial? É quando você tem uma presença discriminatória do Estado na forma de equipamentos e serviços. Então, você tem áreas mais nobres, né? Porque tem mais concentrado equipamentos. O que são equipamentos? Escola, hospital, ponto de ônibus, asfalto, água, luz, saneamento básico. E outras áreas em que você tem uma ausência desse Estado na forma de equipamento e serviço. Então, esse acúmulo a gente já tinha, esse mapeamento a gente já tinha. Só que, nesse projeto Vida e Água para ARIs, caiu a denúncia de que, em plena pandemia, são 39 ARIs, essas áreas, definidas pelo PDOT, e nessas 39, a gente, numa primeira aproximação de pesquisa de dados oficiais da própria CAESB, né, e que a ADASA já reconhece esses dados nossos, de que 200 mil pessoas nessas ARIs estavam vivendo no que a gente definiu como LES, né, lotes de emergência sanitária. O que são lotes de emergência sanitária? São lotes não conectados à rede de abastecimento da CAESB. Ou seja, em plena pandemia, 200 mil pessoas sem o mínimo do mínimo. Né? Se você não tem água, evidentemente você não tem saneamento, você não tem coleta de lixo, você não tem escola, você não tem educação, saúde, asfalto. Então, é o ponto de partida que a gente encontrou para acessar essa realidade desigual no Distrito Federal. E você vê, por exemplo, esse cenário que você está apresentando para ele é numa cidade que tem uma das rendas per capita mais altas do Brasil, não é? E que, assim, é uma cidade que se orgulha da sua cidadania, do seu desenho urbanístico. No entanto, a própria gestão, a gestão territorial é que reforça, acaba por reforçar, melhor dizendo, uma segregação que, no caso, por exemplo, da pandemia, a gente poderia até dizer perversa, né? Porque como que você tem toda uma mídia dizendo que para você não pegar o vírus, você tem que ter higiene, você tem que lavar as mãos, você tem que manter um mínimo de condições de acesso à saúde, e você subtrai de determinadas populações esse acesso. Eu gostaria de dizer para você, Percy, que o fato desse projeto seu trazer essa denúncia já está mobilizando o Comitê de Bacia do Paranaíba, está mobilizando o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porque, na verdade, o que está acontecendo no Distrito Federal é um recorte do que acontece no Brasil.
lamentavelmente, no Brasil, nós temos uma infinidade de cidadãos e cidadãs sem acesso à água, sem acesso ao saneamento básico, e isso são, assim, vamos dizer, são questões colocadas e denunciadas, já sabidas, porém sabidas naquilo que na Unipaz a gente chama de uma maneira normótica, quer dizer, é a patologia da normalidade. Tem a psicose, né, e tem a normose. A normose é a patologia da normalidade. Então, a gente achava normal, né, não ter brasileiros sem saneamento, sem acesso à água. No entanto, agora, diante desse cenário pandêmico, a gente vê que existem questões como traz a encíclica do Papa Fratelli Tutti. Ele diz o seguinte: existem coisas que, a partir de agora, nós temos que ter clareza que são intoleráveis. Então, quais seriam? A gente tem que fazer uma lista das coisas que são intoleráveis. Então, por exemplo, criança abandonada é intolerável, né? Maternidade sem assistência é intolerável, pessoas sem saneamento é intolerável, pessoas sem acesso à água é intolerável, né? Então, assim, são realidades que vão denunciando e vão demandando de nós, e nesse momento é que entra a importância da academia, a importância das pesquisas científicas, a importância das universidades, né, Percy? Eu acho que é muito importante que a gente destaque esse caráter dessa iniciativa espetacular da Universidade de Brasília. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou filha da Universidade de Brasília, sou arquiteta e urbanista, formada pela FAO. Então, quer dizer, quando eu vejo a Universidade de Brasília ocupando esse lugar, a gente sente assim, que bom que nós temos ainda salvaguardado um tesouro, um patrimônio como a Universidade de Brasília, né? Percy, nós estamos terminando a nossa entrevista, que poderia ficar um tempo. Eu já quero te fazer um convite agora no ar, para os nossos telespectadores ouvirem, que mais adiante, quando você tiver mais resultados dessa pesquisa, nós vamos gravar outra entrevista novamente, tá? Então, eu deixo para você trazer as suas palavras, finalizando essa abordagem tão importante que você trouxe hoje para nós. Que pena que está acabando, eu nem me dei conta que passou rápido demais. Eu espero que os telespectadores tenham gostado, e sim, eu quero muito trazer os resultados. O projeto ele está previsto para 24 meses, nós estamos comemorando 1 ano, e com muitos resultados preliminares, fantásticos. Só vou dar uma dica, né? Uma pequena amostra, né? Já que está encerrando. Nós estamos construindo narrativas a partir de 10 comissões. E a Comissão de Saúde Coletiva, a gente já identificou que o conceito de pandemia não responde à realidade das ARIs. O conceito mais adequado é sindemia. E quando vocês quiserem discutir essa narrativa da sindemia no Distrito Federal, a gente já vai ter essa narrativa nos resultados finais, no final do projeto, em abril de 2022. Eu vou pedir apenas para você dizer para os nossos telespectadores, já provocando a curiosidade, só a definição de sindemia. Sindemia é a manifestação da pandemia potencializada por outras deficiências no território de acesso, como a gente estava dizendo, aos serviços básicos, que fazem uma população ter um impacto da pandemia de forma muito mais agravada. Então, uma coisa é alguém ter pandemia, ter a Covid-19 no Lago Sul, outra coisa é alguém que está lá no Sol Nascente, que não tem saneamento básico, não tem alimentação, segurança alimentar, não tem como deixar de ir ao trabalho para se contaminar. Então, quando você conjuga esses fatores dentro de uma contextualização muito mais grave, a gente chama de sindemia, e não de pandemia. Então, as ARIs são territórios de sindemia, e não de pandemia. Sim, Percy, muito obrigada pelo seu esclarecimento, muito obrigada por estar aqui conosco. Gostaria de finalizar lembrando os nossos telespectadores que o Terra Meu Amor é justamente um espaço para a gente refletir juntos sobre as nossas responsabilidades, no sentido de protagonizarmos as mudanças para a construção do mundo
e do futuro que nós desejamos para nós e para gerações futuras. Então, Percy, você trouxe uma contribuição muito grande para essas nossas reflexões. Parabéns a você e a todos os envolvidos no projeto Vida e Água para as Aris. Até o nosso próximo encontro, aguardamos vocês. Até lá.